Fala pessoal, aqui é o Marco Lourenço e a gente está aqui em mais um episódio do nosso podcast Instinto Imobiliário, episódio 3. E hoje aqui quem está comigo é a dona Eveline Andrade. Eveline, fala um pouquinho aí de você. O que você faz hoje? Oi, eu sou Eveline, corretora há quase 3 anos no mercado imobiliário e hoje eu participo da Life Conexão Imobiliária. Show de bola! E o tema de hoje, galera, a nossa ideia aqui é a gente bater um papo sobre temas específicos, né? Onde eu vou puxar um pouco a bola aqui, a Eveline vai complementar e também a gente vai se questionar aqui referente a padrões, né? Como que a gente se comporta no mercado imobiliário, né? Como corretor, puxando um pouco aqui para a nossa ideia do que é ser um corretor predador. Então o tema de hoje a gente vai falar sobre o foco, né? Como que o foco pode te ajudar a vender mais dentro do mercado imobiliário. E aí eu queria, já puxando aqui, Eveline, para a gente bater um papo, queria que você falasse o que é a sua visão de foco, né? Porque eu acho que tem muitos corretores que têm essa dúvida em relação ao foco, né? Muitas vezes a gente tem a percepção que foco às vezes é, sei lá, ter alguma coisa ali, um objetivo, uma coisa que você só olha, mas às vezes é muito abrangente, né? Então eu queria que você falasse o que é a sua percepção de foco aí, pra gente ter essa visão melhor. Bacana, Marco, verdade, viu? Às vezes o foco a gente pode achar que é só cumprir o horário do plantão e tal, e tá lá todo dia, e às vezes esperando até o cliente cair do céu. Mas o foco é realmente você saber do mercado imobiliário, destrinchar ali os nichos desse mercado e escolher o que você se identifica, trazendo aí o seu foco para aquilo que vai te trazer a produtividade. Então não é só ir para o plantão, não é só pensar num cliente em si, atender ele, muito menos estudar o produto do seu plantão. Eu falo porque eu já tive esses momentos e a gente se engana. E no decorrer é que a gente vai aprendendo. Às vezes a gente tem a sorte de ter mentores, às vezes não, às vezes você vai aprendendo sozinho uma coisa ou outra. E depois que você descobre esse nicho, aí você começa a focar, aí sim você vai entendendo o que é o foco do mercado imobiliário. E não é fácil, viu? É difícil. É um desafio, né? Eu acho assim que eu tô com 9 anos de mercado e eu já passei várias fases, né? Dentro disso. Até falei no episódio anterior, contei um pouquinho da minha história e tal. E o mais louco, assim, é que eu já trabalhava muito com foco, mas cada vez mais eu percebo a importância. Quando a gente meio que às vezes a gente faz as coisas, né? Acho que a profissão corretor, ela te faz meio que aprender, que eu brinco aqui na tora, né? Que aqui em Goiânia a gente fala fazer na tora, né? Que é fazer de qualquer jeito ali, vai e faz e tal. E eu acho que a profissão nossa é muito assim, né? Eu acho que é difícil você, igual você falou, de achar mentores, né? A gente não tem mentores assim. E o que eu busco hoje é, de certa forma, ser um mentor do mercado imobiliário para poder economizar o tempo das pessoas, né? O tempo de aprendizado. Acho que eu bati muita cabeça tentando aprender sozinho ali. E o que eu busco fazer hoje é economizar o tempo dos profissionais, porque acho que conhecimento ele transforma no sentido de te dar velocidade, né? De alcançar algo. E a ideia é compartilhar mesmo ali os meus erros, os meus acertos, para que as pessoas se desenvolvem mais rápido, né? Mas quando a gente fala de foco, não sei se você vai concordar com a ideologia, mas acho que começa, inclusive quando eu dava aula, eu já dei aula para o curso de transações imobiliárias, né? E eram as primeiras perguntas que eu fazia no começo da aula, que era: quanto você quer vender? Porque o que eu mais percebo é que as pessoas elas entram na profissão e elas nem sabem quanto que elas querem vender. Quanto que você... Na verdade, não é nem quanto você quer vender, o quanto você quer ganhar. Né? O quanto que você quer ganhar na profissão. Qual que é a sua meta financeira? Depois a gente vem para a pergunta quanto você precisa vender, né, para bater a sua meta financeira. E eu queria entender de você, porque inicialmente você começou a trabalhar, não trabalhava comigo, né? E eu queria entender dessa jornada, como que foi assim para você, quando você entrou... Como que as pessoas te orientaram na profissão em relação a isso? Teve orientação, não teve? O que aconteceu aí na sua jornada aí? A gente entra meio que num vácuo, saca? Meio que uma sala no escuro e cada um que vai podendo ali estar do seu lado, porque é muito corrido. O processo é muito moroso.
Então, não dá para você ter aquele mentor, igual eu te falei. Às vezes você encontra uma pessoa que tem mais esse estilo, né? Também de ensinar e tal. Mas foi meio que um vácuo, aí você vai aprendendo. Até porque a escola que a gente vai lá fazer o Cresce, ela não te dá muita orientação. Ela te dá um grosso, aí depois você vai aprendendo ali meio que no dia a dia, aí você tá num plantão, um corretor ou outro troca uma ideia, aí às vezes você tá nas reuniões também que as imobiliárias costumam fazer, aí você vai pegando os insights, né? Mas uma direção mesmo, eu me senti meio no vácuo, eu acho que todos, a maioria, se não tiver ali, aí você busca uma parceria ou outra, mas nem sempre dá certo. Acho que a resposta é um vácuo mesmo, tem um resumão é isso, e vai aprendendo na porrada, né? À medida que você vai errando, à medida que você tem que realizar alguma coisa, igual a primeira proposta, aí você vai aprender. Nossa, o primeiro contrato, que tanto de folha, saca? Eu nem preparei meu cliente para aquilo. Eu fiquei agoniada por ele, então a minha energia passando para ele deixou ele mais agoniado ainda. E isso, se eu soubesse, nunca teria feito toda uma preparação diferente. Então é massa você poder entrar na internet hoje e falar, nossa, o que pode me auxiliar na minha profissão, saca? Independente do que você faça, mas no caso do corretor, não tem muita coisa. A gente tem o Guilherme Machado, mas essas orientações, ela não vem, né? Ele fala um grosseiro ali e tal, mais focado na venda, mas o nosso processo é muito moroso. Se não tomar cuidado com esses detalhes, é onde você pode não ter sucesso e desanimar, porque é meio desanimador. Conheço pessoas que saíram e que poderiam ter tido sucesso. Por esse processo inicial, realmente, te deixar num vácuo, assim. É porque eu costumo falar que o corretor, quando ele entra... Bom, a maioria dos profissionais, não sei se você vai concordar, eles entram sem ter condição ali, né? Então, porque geralmente a pessoa vem ou para ganhar mais, aquela questão de sensação de liberdade, que para mim, na minha opinião, é menor esse público, mas a maioria vem como talvez uma falta de opção no mercado. Né? Tipo, a pessoa perdeu o emprego ali, naquele momento. Eu sei porque eu contratei muitas... O tal do horário flexível, que não às vezes existe. horário flexível e tal. Mas também tem um cara que entra pela renda extra ali. Mas eu sei que, por exemplo, em 2015, quando eu comecei a ser gestor, foi uma época que teve uma crise alta, né? Então, saiu muitos currículos de engenheiro, de advogados, administradores e tal, que a galera tinha sido mandada embora e viu uma oportunidade ali dentro do mercado imobiliário. Então, vejo que tem muito isso também, né? Muitas pessoas entram por acaso, né? Que eu falo, a gente não sonha em ser corretor. E aí, quando o cara entra, ele tem um prazo de maturação, né? Só que, geralmente, eu costumo dizer que um corretor que entra, a pessoa que entra, ela tem uma média de 3 meses, ela precisa vender para se manter. Se ela não tiver uma condição, um valor ali no bolso. É uma profissão cara. E é caro, você tem que investir muitas vezes, né, em roupa, em ferramentas, sei lá, e várias coisas ali. O curso, né, que apesar de ser barato, mas você tem que fazer o investimento ali. Mas em média, se a pessoa não tiver uma condição financeira, ela dura 3 meses. Né? Se ele tiver um pouquinho de condição, vai até 6. E estourando, a média é 1 ano que o cara consegue ficar sem vender. Se tiver ali um suporte do esposo, da esposa, talvez ele vá. Então, o que eu percebo é que as pessoas entram e essa falta de foco faz com que elas não produzam resultado rápido. Né? E aí acaba o cara saindo, que é o que você falou. Né? E esse foco não é o foco na palavra, no sinônimo, é o entendimento do que é a profissão. Porque o foco é entender o mercado imobiliário para você poder trabalhar certo. Porque senão, aí é o não acertar que traz a desistência. E faz do mercado também, às vezes, tipo... que palavra que eu posso usar? Chulo. Entendeu? Faz o mercado assim, porque aí o profissional vai, aí ganha uma comissãozinha, tá massa, aí ganha outro, entendeu? E ele não vai se aprimorando, porque ele acha que tá bom. Até mesmo porque ele não participa do processo de vendas no todo. E isso faz com que ele não ache que ele precisa se aprimorar. Ele vai lá, atende, estuda, apresenta, às vezes até grava, sei lá, metragem só e tal. E o cliente, hoje, ele tem mais informação do que a gente, se brincar. Que ele é curioso e tudo mais. Então, esse não é o nosso foco. Não é falar a metragem, o produto. O foco é a energia do cliente, é a necessidade dele. Mas se você não tiver foco no que você quer, como você falou, clareza, não só dos números, mas do nicho mesmo, de produto e tudo, você não vai para frente.
Às vezes até vai, mas eu sinto que é falho, né? A pessoa não consegue ter uma consistência, que é uma coisa que eu brigo muito, assim, né? Que eu defendo muito. Porque eu vejo que hoje as maiores dores do corretor é não ter uma estabilidade financeira. Né? Então muitos falam isso, eu não tenho estabilidade financeira, porque às vezes o cara vende e fica 6 meses sem vender, 1 ano sem vender, 3 meses que seja, né? Tem essa falta de estabilidade financeira. Eu vejo essa dor, né, de ficar sem vender, que não é só a estabilidade financeira que gera, mas é uma dor, né? Você passar um mês sem venda, beleza, mais 2, mais 3, 4, 5. E cada mês que vai passando, vai destruindo sua autoconfiança, que eu acho que é uma coisa fundamental para o corretor, é a autoconfiança. Porque sem autoconfiança você perde o controle do negócio, né? Você perde até a forma de negociar. Quando você está sem vender, você entra já broxado ali no atendimento, você entra fraco, né? Então isso é muito difícil. Você vê que eu costumo dizer que o corretor começa a vender mais, parece que quanto mais ele está vendendo, mais ele vende. Porque ele entra numa espiral positiva, ele está autoconfiante, ele não trata o cliente mais como a última balinha do pacote. Então ele muda, porque ele está com grana, ele está bem estável. E eu acho que quando a gente fala de foco, é exatamente isso, é a pessoa se perder, né, dentro do processo. Porque a gente trata o mercado imobiliário, eu acho engraçado, né? A gente fala assim, mercado imobiliário. Parece que o mercado imobiliário ele é todo um negócio. Né? Parece que tudo é mercado imobiliário, né? Tudo, imóveis é mercado imobiliário. Verdade. E eu não acho que é isso. Eu acho que qualquer negócio que você vai mexer, eu gosto de dar o exemplo do iPhone, né, da Apple. Qualquer negócio que vai mexer, existe a gente chama de avatar, uma persona, né, uma identidade para cada produto, por exemplo. É isso aí. E aí, a Apple, por exemplo, você percebe que a linha de foco dela é muito forte. E é uma das empresas que mais tem crescido, que vende muito fácil. Porque a energia da Apple toda é em cima do iPhone. E é um produto de valor que atende todos os públicos, né? Todos vão em busca, é incrível. E ela só quer fazer o quê? O foco dela é sempre melhorar o iPhone. Ela tem outros produtos, tem o iPad, tem o foninho lá que eu esqueci o nome agora. Tem outras coisas, mas eles são complementares ao iPhone. Você vê que a Apple sempre foca em gerar um produto só. Começou lá, por exemplo, quando lançou eu esqueci o nome agora. O negocinho de som. Não. O de som lá. Primeiro, acho que um dos primeiros produtos foi aquele... O MP3 de som lá na época, né? Eu esqueci o nome dele agora. iPod. Então, o primeiro foco deles foi o iPod, se não me engano. E depois ele foi crescendo. O primeiro foco, sim, conhecido. Não sei se tinha algum produto antes. E aí depois veio o iPod, aí foi evoluindo até se tornar o iPhone. Mas você vê, a Apple não faz força para vender tablet, né? Que é o iPad deles. Eles não faz força para vender os outros produtos. Quem compra o iPhone acaba comprando os outros produtos. Verdade. Tem um cara que compra o iPad? Tem. Mas assim, ele não é, ele é exceção. É exceção, né? Esse cara que só compra marca. Então... Tudo que vai usar é da mesma marca, né? Exatamente. Tipo, tem gente é isso que a Apple faz, né? Mas a Apple faz total isso. Tanto é que você não vê. Muito difícil você ver um cara com iPhone usando um foninho da Samsung. Ou usando outra coisa da Samsung. Tem exceção, claro, mas a gente não pode analisar as coisas pela exceção, né? A gente tem que analisar pela maioria. Sim. Mas você vê que a força da Apple na verdade, eu poderia falar que a força da Apple não é nem o iPhone mais. É a marca dela. Ela mas foca é o foco que ela tem. Exatamente. Foco que ela tem hoje. E a única energia que ela faz mais forte é no iPhone. É muito forte. Ela não faz muita energia para vender coisa muito forte. Os outros produtos. Você vê que não tem o boom igual tem os outros produtos, né? Então ela põe mais. Eu acredito que no orçamento dela ela investe mais no iPhone. A campanha dela é voltada para o iPhone. Então, essa estratégia de foco, para mim, cada vez mais é o produto central, né? Porque é o foco dela. Exatamente. Tem interesse em pra mim, senão ela já teria feito televisão e tal. E aí é onde a gente traz pro nosso. Aí falar o que tem a ver. Mas tem muito a ver. Você aprende bastante, né? É porque a gente acha que o nosso negócio é vender imóveis. E não é. Esse que é o problema. Porque o nosso mercado ele é muito grande. É muito grande. E a gente acha que o nosso negócio é vender imóveis, é atender clientes. Mas, Marco, vou te falar, é difícil entender isso. Não é fácil. Eu falo pra você 3 anos de mercado, se eu falar que eu aprendi um ano ainda atrás, eu vou estar mentindo. É difícil.
E é difícil aceitar. Sem orientação ainda é pior. É difícil aceitar, é difícil você colocar isso na sua cabeça. Eu falo porque, assim, eu já tive meus altos e baixos também. O que mais me deu resultado, eu te falo que foi o foco. Mas a gente tem um altos e baixos, a gente quer abraçar o mundo inteiro, a gente não quer perder cliente. E aí, eu acho que o foco fundamental, você entender que foco significa abrir mão. Toda vez que você foca em algo, você vai perder outra coisa. Até aquela música que eu brinco, que é do Charlie Brown, que ele fala: a cada escolha é uma renúncia. Então, toda vez que você escolhe uma coisa, que é o foco, né? Escolher algo, você tá abrindo mão. Eu gosto de falar, minha esposa fica brava, mas eu gosto de falar do casamento, né? E quando você escolhe casar, você escolhe passar a sua vida com uma pessoa. E não significa que aquela pessoa vai ser perfeita e que não vai ter outras pessoas melhores. Porque vai ter. Às vezes você vai achar uma pessoa mais bonita que seu esposo. Às vezes você vai achar uma pessoa mais inteligente que seu esposo. Porque vai ter pessoas melhores em alguma coisa do que seu esposo. Vai ter pessoas piores do que seu esposo em alguma coisa. Só que quando a gente casa, a gente assume os defeitos e as qualidades. E aí, quando você assume isso, você está abrindo mão do que o mercado de casamentos pode te oferecer, né? O mercado de relacionamentos amorosos pode te oferecer. Você está abrindo mão. É uma escolha que você faz. E eu sei que é um exemplo mais, como é que fala, sei lá, complicado de falar, mas para mim esse exemplo faz muito sentido, porque é exatamente assim que eu acredito que a gente tem que se portar em relação ao mercado. E é verdade. E faz tanto sentido que você parar para pensar, às vezes o cliente aparece tão fantasioso, tão bom, e ele só te enrola e faz você perder o foco daquilo que você poderia ter vendido. Exatamente. Até porque às vezes ele tá rodando tanto no mercado que ele já traz toda uma fantasia que ele vai comprar, ele já saca isso. E aí você fica deslumbrado, porque você não tem foco, você não tem mentor, você não sabe de nada, aí você fica perdido e acha que é aquilo, alucinado porque tem que vender, e aí vai. Aí você supervaloriza o cliente, aí às vezes você passa muito tempo gastando energia, né? Investindo energia ou gastando, perdendo, porque você está investindo de forma errada. Muitas vezes eu vejo que o corretor não qualifica, né? Que a gente usa essa palavra agora, qualifica o cliente, mas ele não entende as necessidades, não entende o perfil, aí ele fica rodando, e aí o mês passa e ele não vende. O que eu mais vejo é assim, ó, o corretor pega 2, 3, 5 clientes e passa o mês mexendo com aquele cliente. Só que o problema de fazer essa ação é que a sua probabilidade de venda ela cai. Ela cai muito, porque para fazer uma venda é você acertar o momento certo, o produto certo. Porque o ser humano é muito complicado. O ser humano é complexo, né? A gente muda de ideia muito rápido e é uma compra que ela tem um alto valor agregado. Muitas vezes você vai comprar um imóvel na sua vida. É o imóvel da sua vida. Então ela tem um valor agregado muito forte. E aí a pessoa às vezes tá naquele momento. Quantas vezes? E para cada um é um desafio, né? Com certeza. É bem... E quantas vezes a gente perde uma venda porque você tá fechando, o cara perde o emprego. Às vezes bate o carro, aí ele já muda a ideia. Entendeu? Às vezes a empresa dele tem uma queda de um dia pro outro, assim. É isso mesmo. Às vezes ele tá investindo na bolsa. Igual aconteceu no coronavírus agora, a gente estava fechando uma venda e teve cliente que perdeu dinheiro na bolsa e falou, não, agora eu não vou comprar mais. É isso mesmo. Então são tantos fatores que podem atrapalhar a sua venda, né? Pode fazer você perder a venda. Projeta o sim ou não, né? E aí você pega um cliente, você escolhe um cliente para focar, você passa o mês inteiro e qualquer coisa ele muda de ideia e aí você roda. Aí você fica sem venda. Aí se passou um mês. E parece que o tempo do corretor passa tão rápido, né? A gente para assim, você já tá no outro mês. Isso mesmo. Então, para você zerar o mês, né? Que é uma coisa assim que a gente tem muito foco de não zerar o mês, que é ruim demais zerar o mês. Você tem que estar muito atento ao seu tempo. Porque rapidinho você zera o mês e roda na venda, aí zerou. É isso mesmo. E as contas não param, né? É o que eu falo. As contas não esperam você vender. Todo mês... Tá, a continha do dia 20, chega lá dia 20, tá no seu e-mail, tá no seu correio, pra você pagar, né? Não é uma profissão para viver mais emoção, você tem que ser mais razão, não dá pra você ser ingênuo, não dá pra ser muita coisa, senão você dá uma surtada. Muito menos equilibrado, né? Porque se não vender, como é que faz? Exato. E eu acho que o maior problema... vem o foco de novo. Exatamente, E o foco de trabalhar, né, também, né? E tem um outro problema, que a gente pode falar num outro podcast depois, que é não ver como um negócio.
as pessoas não se veem como negócio. É isso mesmo. Na minha opinião, todo corretor é um empreendedor, no sentido assim de ser, é um empresário, ele é um microempresário. Mas eu trabalho para imobiliário e tal. Você é um microempresário dentro daquela imobiliária. Então já começa aí. E aí o cara não tem a visão de negócio. Por exemplo, o corretor entra, o primeiro desafio que ele enfrenta, se ele foi de CLT, é aprender que agora ele tem que organizar o tempo dele. Ele tem que fazer essa organização. E se ele não tiver foco para ter o horário de trabalhar, o horário de ir para imobiliário, o horário de organizar, ele acaba perdendo isso, entendeu? Ele acaba perdendo essa visão ali de negócios, porque geralmente ele fica o quê? 8 horas num trabalho tradicional. E aí o que eu acho mais engraçado, às vezes o cara trabalha num trabalho tradicional ali, fica 8 horas para ganhar R$1.000. Aí quando ele entra para profissão, ele não consegue trabalhar 8 horas diárias. Né? Então é isso que acontece. Eu acho que é o primeiro desafio. Ou faz o oposto, né? Tipo, ele vai aí, por ele não ser CLT, ele acha que de qualquer jeito tá bom, aí não precisa cumprir horário, não precisa sempre, aí começa a reclamar, tá achando que eu trabalho de empregado. É isso aí. E ainda tem esse lado que é ruim, porque aí a pessoa começa até se autodesvalorizar, porque uma pessoa sem compromisso com ela mesma, porque ela vai viver daquilo ali, daquela venda, daquele foco de aprender, de aprimorar, ser melhor cada dia, de levar o melhor pro mercado, e ela já pensa assim, difícil ter sucesso. Difícil. E é tão louco, só pra você ver, a gente tá falando de foco, né, aqui, e olha o tanto que a palavra foco já despertou outros assuntos. Vai abrangendo tudo. Você vê o tanto que é complexo. E aí, como que você quer entrar no mercado imobiliário e dominar tudo, vender tudo? Não dá. Você quer vender casa, você quer vender apartamento, você quer vender condomínio fechado, quer vender lote, aí você quer vender um bairro X, que é tal lugar, aí você quer vender um bairro que é sei lá quantos quilômetros depois. E assim, a gente tá falando aqui porque a gente mora em Goiânia, que é uma cidade um pouco menor, né? São 2 milhões mais ou menos de pessoas. E tem um pouco de Aparecida, que a gente ainda pega, Sandor Canedo aqui. Mas são cidades menores. Agora imagina, por exemplo, uma São Paulo da vida. Nossa. Que você anda 100 km, 50 km para chegar no outro lugar. Você anda 1 hora, 2, 3 horas para chegar num plantão. Então é impossível você trabalhar com essa visão de atender cliente. É impossível numa cidade grande. Aqui a gente se enrola mais, porque na cidade é um pouco menor, a gente fala, dá pra ir. Só que aí é que eu percebi, eu tô lendo um livro, até postei um vídeo no YouTube falando disso, que é um livro que chama A Única Coisa, né? E ele fala muito disso. E quando você para pra pensar as pessoas de sucesso, elas especializarem em alguma coisa. É verdade. Então assim, a gente não costuma querer ir num médico que atende clínico geral. Você gosta de ir no médico especialista. Porque especializar dá trabalho. Especializar custa caro. Você tem que investir horas e horas e horas para você ficar bom. Tem um outro livro que fala muito disso, que é o Outliers, né? Que ele fala que você tem que ficar 10 mil horas fazendo a mesma coisa para você ficar bom naquilo. O Michael Jordan, louco, né? Hein? Muito louco. O Michael Jordan, ele falava que ele não era bom, porque ele treinava muito. Então, às vezes, acabava o jogo, ele falava que fazia, acho que era mais 100 cestas depois do jogo. Então, ele ficava horas e horas fazendo cesta. E as pessoas falavam, como que você ficou bom pra fazer cesta? Ele falava, treinando. Fazendo. Né? Então, só que o mercado ele não traz isso. Desde o início que você entra no vácuo, ele não te inspira também a isso. Até até foco, porque a sociedade né? é um pouco preconceituosa com a profissão. Eles acham que não é bem uma profissão. A gente tem N exemplos aí que acontece até hoje, incrível, né? Nesse momento que a gente já vive, principalmente muita internet, e dizem que é uma profissão que pode sumir. Eu não acredito muito, mas pode ser. Só que eu acho que as coisas que somem são as que não têm valor. Então a gente tem que começar a trabalhar para trazer valor. Mais ou menos isso. E o valor vai vir através do foco, porque se você tem foco e até mesmo começa a dizer não, aí a pessoa começa a entender diferente, fala, também é uma profissão. O cara falou não pra mim. É como ir no clínico geral, ele vai te mandar pro especialista. O especialista não atende aquela parte, ele não vai se arriscar. Exato. Ele vai falar, não, você tem que ir lá no outro direcionado para isso. Então, se o corretor começar a ter ele nem atende. Exato. Aí o corretor começar a ter aquele foco, aí o cara fala, opa, com não, certeza. mas... Aí ele vai em outro que faz aquela correria, ele, mas aquele corretor lá me falou não, então, entendeu? E a gente tem medo de falar não, né? Essa aqui é real, né? Tem medo. A gente fala assim, mas se eu falar não, eu vou tratar o cliente mal. Mas não, e a comissão, né? Mas esse exemplo que você deu é a mesma coisa, o médico lá. O cara é oftalmologista, você chega lá e fala assim, não, eu vim tratar do meu nariz, sei lá.
Aí o cara vai te falar, cara, eu não trato nariz. Então você tem que ir no médico que trata nariz, né? Que é o nome esquisito, otorrino lá. É esse nome aí. Então, assim, por que eles falam não e a gente não pode falar não? Por que você não pode falar, eu só mexo com condomínio fechado, eu só mexo com casa, eu só mexo com apartamento? Isso aí. Porque você pensa, quando você quer fazer tudo, você entrega um serviço ruim. E é isso que acontece. Se o médico for oftalmo e for atender pediatria, ele não vai ser bom. Então loucura. Você está prejudicando você e seu cliente, porque você não vai ser produtivo, efetivo, e você vai prejudicar o seu cliente porque você não vai prestar o melhor serviço. Então acho que começa aí, essa visão a gente tem que ter de outros negócios, né? E temos que entender que mercado imobiliário não é vender imóveis. Mercado imobiliário é você especializar em um nicho, né? Ou talvez nicho e subnicho, né? Que você vai entrando, escolher uma forma de você trabalhar e bater sua meta ali. E através disso você vai ficar melhor, cada vez você fica melhor porque você vai focando, vai ficando especialista, vai atender seus clientes melhores. E vai fazer o quê? Ajudar eles a realizarem os objetivos deles dentro do mercado imobiliário. É isso. E em nenhum momento você está vendendo imóveis. A gente está vendendo o quê? A realização do cliente, está vendendo o quê? O que ele quer, o que vai deixar ele mais feliz, o que vai completar mais a vida dele. Exatamente. E para isso a gente precisa ser especialista. Eu acho que não tem sentido você não ser especialista. E a gente ainda faz aquela questão do foco, qual cliente, né? Se eu vou atender o que vai investir, o que vai morar, ele vai morar pela primeira vez, ele vai fazer o upgrade. E você percebe que tudo é um sonho, porque o investidor, ele quer ganhar. Retorno e aí financeiro. Você tem que trazer aquele retorno, nem que seja de aluguel, depois ganhar mais, compra e venda. Que é o tal das oportunidades. E é um mercado totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí quando você vai para o primeiro imóvel, é totalmente diferente como você vai lidar com esse cliente. É muito mais cuidar de dinheiro, né? É condição de pagamento, instruir financiamento. Ele, como ele vai conseguir aquilo em tal imóvel. Aí totalmente diferente. E um upgrade, aí já é diferente. Totalmente. O cara, ele já tá mais lapidado, ele já tem um sonho, ele já tem um imóvel. Já tem uma experiência, já sabe o que ele quer, ele já tá mais refinado no paladar. Aí você tem que saber onde que você se encaixa, onde você tá com paciência também, sabe? Onde você quer se aprimorar. E aí você vai focando. E realmente não dá pra atender tudo. Você se perde no meio do negócio. É o que eu falo, são dois extremos, fica né? Bom, né? Se você pegar, exemplo, o alto padrão é totalmente diferente ainda do cara que tá fazendo upgrade. Porque o alto padrão é um sonho, né? Todos são sonhos, mas o alto padrão o cara realmente não precisa trocar de imóvel. Ele já mora muito bem, mas ele compra por algum detalhe. Alto padrão é detalhe. É isso. Então, igual trocar de carro todo ano, né? O cara vai lá, deixa o carro dele zero. E pega o outro porque às vezes veio, sei lá, com aro maior, menor, ou uma tecnologia diferenciada. Exato. Então é mais ou menos isso. E aí também vai do seu perfil, de querer atender ou não. É um cara muito inteligente, é um cara que não tá nem aí metro quadrado. É diferente, não tem como. Então até mandei um áudio no Telegram falando disso, né? Sobre quais as possibilidades que você tem dentro do mercado. Acho que começa assim. Primeiro você tem que escolher se vai trabalhar revenda, lançamentos ou se vai trabalhar aluguel. Já são coisas diferentes. E isso eu estou falando só do corretor, porque se a gente parar para o mercado imobiliário, tem fundos imobiliários, shopping, tudo isso entra com o mercado imobiliário de alguma forma, né? Então tem uns investidores, tem cooperativas, então tem muita coisa que abrange o mercado imobiliário em si. Né? Enfim, tem várias outras áreas. Mas só do corretor, eu acho que definiria nesses 3... Eu nem sei como que chamaria isso. 3 formas de trabalhar. Que é a revenda, o aluguel e o lançamento. Né? E quando a gente fala de lançamento, ele complica um pouco mais, porque o lançamento você tem um imóvel para daqui 1 ano, daqui 6, daqui 2, 3... O que vai lançar. Então, e os remanescentes dentro desse lançamento. O pronto, né? Que o incorporador tem. Mas é um jogo diferente da revenda. Por que ele é diferente? Porque o lançamento você negocia direto com uma empresa. É uma empresa que está negociando. Então é uma visão diferente. Né? Não tem muita emoção. Claro que tem pessoas por trás ali que tem emoções, mas a empresa ela tá pensando o quê? Em rentabilidade. Né? A real é essa. Agora, quando você vai para uma revenda, você está negociando com 2 seres humanos. Então, quantas vezes eu já vi acontecer assim, do cara ter amor no imóvel, dele não querer vender. Né? Então assim, ai meu Deus, eu acho que vale 700 mil, mas não vale 500, mas ele acha que quer 700.
que você fala? Esses dias eu ainda brinquei que o cara fala, não quero esse cara morando dentro da minha casa, mais ou menos assim. Mas tem, o cara vai lá, não gostei desse cara que vai comprar meu imóvel, eu cuidei tanto desse imóvel, tenho um amor sentimental, né? Então, assim, tem um gosto, né? Porque a pessoa vai lá e coloca um armário rosa, só que ninguém gosta de armário rosa, só ela. Mas ela quer que o povo gosta do armário rosa, né? Então é específico. Às vezes você tá negociando e de repente o cliente fala, não quero vender mais o imóvel, cansei. Então é totalmente diferente, assim, a forma de lidar com isso é diferente, né? É diferente. Então já muda. Então um é humano, 2 humanos, o outro é humano e uma empresa. Então já muda aí, né? O aluguel eu nem vou falar porque não é muito a minha área, mas já é outra pegada, né? Uma pegada é mais rápido. Tem muito mais clientes que querem alugar do que comprar, né? Então as pessoas têm muita demanda para aluguel. O cara não vai estar preso ali. Então tem N fatores que influenciam o aluguel em si. Mas aí depois a gente define isso, aí você tem que definir o quê? O segmento que você vai trabalhar. Para mim eu defino como 5, né? Eu acho que cada cidade vai ter sua especificidade. Mas para mim é o mercado econômico, o médio econômico. Por que o médio econômico? Porque esse cara pode estar fazendo um upgrade ou ele tem uma condição um pouco melhor. Porque aqueles imóveis ali intermediários em torno de 80 metros, 100, 120, que eu costumo falar que eles estão em bairros adjacentes. É verdade. O que são os bairros adjacentes? São os bairros que não são nobres, mas estão próximos dos bairros nobres. Isso, né? Então, acho que toda cidade vai seguir mais ou menos essa visão. Os bairros nobres, os bairros que estão em volta, que estão próximos dos nobres, então ele tem um metro quadrado um pouco mais em conta. E tem os bairros que alguns chamam de periferia, alguns chamam de os bairros econômicos, né? E tem vários nomes que as pessoas dão. Então, o econômico está nesses bairros mais periféricos da cidade, né? Que são metros quadrados mais em conta. Quando a gente vem o médio econômico, ele está nos bairros adjacentes. Geralmente não vai passar de 100 metros, eu acredito que não, né? Eu acho que São Paulo deve ser menos ainda, porque o metro quadrado é mais alto, então deve mudar. E lá eles vivem menor também, né? A metragem do apartamento é menor, né? Depois eu vou para um compacto de luxo, que eu chamo, que ele é um produto menor, mas em bairros nobres. Que São Paulo tá tendo muito. A Vitacom, que é uma das consultoras que eu gosto demais, tá investindo muito nesse compacto de luxo. Tem apartamento de 14, 17 metros quadrados. Aí depois a gente vem pro médio alto, que o médio alto, para mim, ele é um produto ali até 200 metros quadrados. Depende da cidade também. No caso, falando muito mais de Goiânia, mas aí São Paulo eu já acho que já muda o jogo, né? Quando você fala de 200 metros em São Paulo, é como se fosse 400 metros aqui em Goiânia. Acho mais ou menos essa referência. E tem um alto padrão, que para mim são apartamentos que eles nem... É específico. Não é mais metragem que você olha, é outra coisa, é marca, é região, é status, é arquitetura, né? O médio alto tem um pouco dessa visão? Tem. Só que o médio alto, o público é um pouquinho diferente, porque muitas vezes é o upgrade do cara que tá vindo do médio econômico ou do compacto. É um upgrade. Geralmente o cara que compra um médio alto, ele não é rico. Ele tem uma boa condição financeira, mas ele não é rico. Porque o alto padrão, geralmente, é o cara rico. Claro que tem uma linha ali que se conecta um pouco o alto padrão com o médio alto. Mas na minha visão, eles ainda não são a mesma coisa. Não são páreos, não. Porque é totalmente diferente, assim, você comparar, né? Que às vezes esse cara vai financiar, esse cara tem um imóvel, ele vai comprar um imóvel de 1 milhão, no caso, para nós aqui, que é um valor considerável. Ele tem um de 400, ele financia 600, às vezes tem mais 200 mil de entrada, financia 300. Então, assim... Essa é a minha visão do médio alto. Agora, o alto padrão, não. O alto padrão já... O alto padrão, a gente tem um exemplo aqui em Goiânia, massa, que o cara trocou uma cobertura por outra, né? Mas a metragem de uma para outra era bem discrepante. Exatamente. Né? Só para vocês entenderem, é porque ele mora em frente ao parque de um prédio que era o mais alto, o mais top lá. Lançou um prédio mais alto que o dele, né? E ele não queria ficar abaixo desse prédio. Ele comprou outra cobertura só para não ficar abaixo. Então, assim, é a cobertura de... Se não me engano, foi 12 milhões, né? 12 milhões. Mais de 1.000 metros quadrados, isso aí. Pra você ver que loucura. Então, assim, não tem uma lógica para esse mercado de alto padrão, né? Não tem lógica. Simplesmente o prazer, prazer total benefício. Né? O total benefício, né? Não tem uma lógica ali por trás, né, do alto padrão. É simplesmente eu quero, é o que eu a posso, vida dele proporciona mesmo, ele busca o máximo. Exatamente. Que é o certo. E depois que você define esses mercados, aí para mim ainda vem do que eu chamaria de subnicho, que é o seguinte, quais bairros você vai atuar? Né? E ainda tem que escolher qual tipo de imóvel, porque aí você tem condomínio fechado, você tem apartamento, você tem loteamento. Então tem um tipo de imóvel e tem qual bairro você vai atuar. Verdade. Porque dependendo, não dá para você ficar indo lá numa cidade longe ou num lugar muito longe para ficar
trabalhando, porque você perde produtividade. Né? Então, tem que pensar no custo, né? E a gente volta para aquele negócio do foco. Você é uma empresa, quanto que você custa por mês? Exatamente. Quanto que você ganha e tal. E às vezes você aposta tem errado. Que focar tudo direitinho. Eu costumo falar que venda é uma aposta. Você aposta errado, você perde seu tempo. E você vive do seu tempo. O corretor vive do tempo. Nós somos prestadores de serviço. Todo mundo que presta serviço vive do tempo. Contador, advogado, pedreiro. Todo mundo que é prestador de serviço vive de tempo. Então, o nosso tempo é 24 horas. Se você está investindo numa coisa que a probabilidade é menor, porque se eu vendo apartamentos em bairros nobres, no nicho de médio, sei lá, médio alto e alto padrão, que eu acredito que dá para linkar porque é muito próximo. Aí eu vou lá mexer com a casinha lá em Aparecida. E eu não conheço o mercado. É longe, assim, longe da minha realidade muitas vezes, né? E aí eu vou ter que me deslocar para lá. Então, assim, tem vários fatores. Eu vou atender o cliente mal, né? Então tem tudo isso. E além disso, eu vejo que é o seguinte... ao contrário também tem. O cara mora lá e às vezes, né? E tá focado demais. Lá, mas às vezes ele vem para cá, pro bairro nobre, que ele não tem conhecimento. Então acho que no começo, acho que você tem que entender o que realmente você quer. E como você vai bater a sua meta. Volta lá atrás. Qual que é o seu foco? Quanto que você quer ganhar? Aí você vai definir o que eu preciso, quanto eu preciso vender. Beleza. Isso. E qual o mercado, nicho e subnicho que eu vou atuar? Que vai me trazer esse resultado, né? Mas eu acho que o resultado maior mesmo é com foco mesmo. Você foca naquilo, no produto, na região e você se mantém ali. É a melhor maneira. E por incrível que pareça, a maior parte dos corretores de sucesso que eu conheci eram pessoas que eram focadas. Em algum nicho, um subnicho, um mercado específico. Quando eu vejo a pessoa tentando abraçar tudo, parece que não vai. Ou foca no cliente, né? Tipo, todo cliente é cliente. E não é. Todo cliente não é cliente. Você tem o seu nicho de clientes que você vai atender. Quando o cara foca no cliente, eu vejo que o desempenho dele cai, porque o cliente quer várias coisas diferentes, né? Nossa, já passei muito por isso. A gente se desgasta muito. E às vezes o cliente não compra. Às vezes também compra, só que mesmo assim é desgastante. Parece que o processo fica tão longo, tão moroso, que não é o suficiente. Nunca é. Aí vem os problemas, né? As coisas negativas ou positivas. Aí nunca fica 100%. Agora, quando você está focado que o cliente é para aquele produto, você vê a realização de ambas as partes, porque é tudo flui. É mais prazeroso, né? É uma água do rio que flui. Agora, parece que quando você fica buscando tudo, é uma água parada de piscina, sabe? Um trem meio assim. Exato. Uns exemplos, sabe? Faz diferença. E é tão engraçado. Eu dou um exemplo seguinte. É a mesma coisa de eu ser médico e querer abrir um restaurante e ser cozinheiro. Aí até dá, né? Pode ser hobby, vontade de coisa. Mas se for hobby, sim. Se for hobby, sim. Cabeleireiro, por exemplo, médico e dentista, né? Tá próximo, né? Tá próximo, mas é totalmente diferente. É totalmente diferente. E é mais ou menos isso. Você tá mexendo com econômico e alto padrão. É totalmente diferente. É a mesma coisa de mexer, na minha opinião, é a mesma coisa de mexer com medicina e mexer com odonto. Não faz sentido. E aí, medicina e odonto. Ainda tem um cara que é medicina e vai especializar em alguma coisa. Sim. Que talvez seria para nós aí especializar num mercado, ou um bairro, ou um nicho de produto, né? Diferente, né? Totalmente diferente. E odonto também, né? Abrange várias tem o cirurgião dentista, tem um cara que só atende crianças, né? Então você vai vendo ortodontista também. Ortodontista. É muita coisa. Você vê, o tanto de coisa. Aí por que a gente tem que ser tudo? É isso que eu não entendo. Todos os mercados tem nicho e subnicho. É o valor mesmo da profissão, todo mercado vai especificando. E os melhores profissionais desses mercados são os caras especialistas. Quem que ganha mais dinheiro? É o cirurgião médico, que é especialista lá em cirurgia, sei lá, de estética. Esse cara ganha mais. Ou é o médico generalista que está atendendo lá no plantão? É isso aí. E é essa visão que eu acho que as pessoas têm que ter. Por que os outros mercados são assim? Por que a gente tem que ser o diferentão? Por que a gente tem que dominar tudo? Então não faz sentido, é lógica. Se você analisar, você vai perceber que não faz sentido. Você querer abraçar tudo. Não faz. Não tem sentido nenhum se a gente basear com outros mercados que são assim. Né? Nenhuma área da vida dá para abraçar tudo, né? E a gente não pode desfocar. Não é porque você é corretor que você pode fazer de tudo, não é assim. Exato. E eu mesmo tive uma experiência com a cliente, ela foi para o atendimento, foi muito engraçado, porque ela não chegou só com outro corretor, não. O cunhado dela era corretor, ela chegou lá e ela ainda chegou com o dono da construtora. Então, meio que, eu pensei que eu ia bloquear, mas eu não bloqueei, não. Atendi porque eu era corretora daquele momento, daquele produto. Então, nem o dono da construtora, né? Apesar de ter dado a palavra para ele,
e ter falado, pode ficar à vontade se você quiser, se você quer abrir alguma oferta, alguma coisa, mas assim, é foco, né? E aquele cunhado vem de chácara, o que ele tava fazendo naquele apartamento, entende? Mas é o querer tudo mesmo. A ganância, né? E quem vai negociar vai ser ele que vai negociar para ela. Então, mas e o foco? Não adianta, né? Perde, meio que fica loucura. Velino, então é isso. Acho que o papo foi muito bom aqui. A gente trocou uma ideia bacana. Quero te agradecer por participar desse episódio aqui. Tem mais alguma consideração que você quer falar? Quero agradecer a oportunidade, muito bacana. E deixar aí a palavra foco para vocês destrincharem ela aí como corretor, trazendo valor para você, sua profissão. Dá pra te falar... Vambora aí. Dá pra te falar várias horas só de foco, né? Porque isso aí. você vê, o foco já é o tanto de coisa que a gente falou aqui, né? Imagina nosso mercado, né? Quantas coisas diferentes não tem, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Então você pode acompanhar esse podcast aqui, tanto a gravação no YouTube, ou também no Spotify e em outros canais aí de música, que eu não me lembro o nome, mas tem vários canais que tá sendo divulgado. E também quero convidar você para se inscrever lá no YouTube, se inscrever lá, seguir a gente no Instagram, @Instinto Imobiliário. E também estou com um grupo Telegram, onde a gente está mandando insights lá, diários, de segunda a sexta, né? Porque sábado e domingo eu tenho que descansar. Mas a gente tá mandando de segunda a sexta lá no Telegram. Também eu vou deixar todo o link aqui embaixo na descrição se você tá vendo no YouTube, tá no YouTube. Se você não tá vendo, está ouvindo no Spotify ou em alguma outra rede, é t.me/Instinto Imobiliário, que é o nosso Telegram. Beleza? Valeu então, muito obrigado.